Olá, Pai do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma aula da lição dos jovens, tá? Se você quiser assistir a aula dos adultos, estamos lá também, né, aqui no canal, tá? É a aula de ontem, que eu já tinha postado ontem, os irmãos podem estar lá conferindo, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Isaías Watson, sou professor de teologia, sou infoprodutor e empreendedor. Estamos aqui no YouTube para estar ensinando o Evangelho, tá bom? Também nós estamos lá no Instagram, no Threads, no TikTok e no Spotify também. Os irmãos podem estar nos acompanhando nos links aí abaixo, tá bom? E então nós iremos abordar a lição de número 3, que tem pelo título A Autenticidade que Leva à Prática da Palavra, tá bom? Então pega aí a sua revista, caso você não possua revista, você pode estar acompanhando aqui no link da descrição aqui abaixo, tá bom? Mas antes, primeiro vamos fazer uma oração para que Deus nos instrua, para que Deus nos dê graça para ministrar essa aula da melhor forma possível e que vocês possam escutar, que vocês possam aprender, fazer anotações, possam aprender da melhor forma possível, né? Qualquer dúvida ou qualquer comentário que vocês vão tiverem, vocês vão ter total liberdade para usar a aba para fazer justamente isso, tá bom? Então vamos orar. Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, não teu filho mais Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade, estamos aqui reunidos no teu santo nome para aprender um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco através da importância de praticarmos a palavra de Deus, de vivermos a tua palavra, tudo para que o teu nome vai ser glorificado. Eu peço e agradeço, não teu filho mais Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Então, lição de número 3, a autenticidade que leva à prática da palavra de Deus. Data 19 de janeiro de 2025, que tem pelo texto principal: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Resumo da lição: a autenticidade do cristianismo se revela na prática da palavra de Deus por meio da escuta atenta, obediência e serviço, conforme o exemplo de Jesus. Então, a Epístola de Tiago, gente, nós que estamos estudando a Epístola de Tiago, né, nesse trimestre, a Epístola de Tiago está muito enfocada não somente na teoria, tá? Não basta somente uma boa doutrina. A boa doutrina tem que estar consumada, tem que estar concluída numa boa prática, tá bom? Então não basta só a gente crer nas coisas corretas, crer naquilo que é certo. Nós temos que também praticar a palavra de Deus, tá? Porque senão nós somos apenas aquele insensato que edificou sua casa sobre areia. Passou pelas mesmas dificuldades que o homem que edificou sua casa sobre a rocha. Só qual foi a diferença? Um praticou a palavra de Deus e outro não. Tá? Então a diferença não está, né, na escuta da palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus é muito importante, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, mas muito mais do que ouvir é tão importante quanto ouvir é também a prática da palavra de Deus, tá bom? Então, nessa aula aqui a gente vai aprender que é muito importante nós obedecermos à palavra de Deus, tá bom? Então, objetivos dessa lição, primeiro é conscientizar da importância de ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio também para se irar, tá? Explicar as ações que devemos ter referentes à palavra de Deus e destacar qual que é a verdadeira religião, tá bom? Então, gente, ainda mais para o jovem, né? Jovem, isso aqui é muito difícil. O jovem está pronto para ouvir e tardio para falar. O jovem é muito imperativo, né? Muito impulsivo. Ele perde as estribeiras bem facinho, né? Então, todo jovem tem que estar pronto para ouvir. Pronto para escutar a palavra de Deus, pronto para escutar conselhos, pronto para escutar orientações de outras pessoas. Tem que estar pronto, tá? Tem que ser tardio para falar também. Ou seja, pensar um pouco antes de falar. Não falar cheio de ira, cheio de cólera, tá? Não falar de uma forma totalmente impulsiva ou sem pensar nas coisas, sem pensar naquilo que vai falar. Não, tem que pensar. Tem que ser tardio para falar e também tardio para se irar, né? Muitos jovens são muito explosivos, né? Querem expressar as suas opiniões, querem expressar os seus sentimentos, né? Isso sem ter nenhuma, sem ter nenhum pensamento, né? Sem ter nenhum escrúpulo antes disso, tá bom? Então vamos para o texto bíblico, que é Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 27. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Por quê? Por quê?
porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, ou seja, não é porque você tá bravo que Deus está no meio desse assunto, tá? Que a justiça de Deus vai ser manifestada aí. Não, 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 não. Calma, estribeira um pouco, né? Se acalma um pouco, tá? Escute primeiro a situação, analise a situação. Seja tardio para falar e também seja tardio para se dar, tá bom? Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, tá? Toda imundícia, tudo aquilo que é ruim, e todo o acúmulo de maldade, né? Malícia pode ser interpretada como maldade também. Receber com mansidão a palavra que em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, tá? Receber com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a sua alma. Isso é de cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Então, ou seja, se você simplesmente escuta, né, só escuta e não cumpre, você enganando em vossos discursos. Então, ou seja, se você realmente fica falando verdades da palavra de Deus, mas você mesmo não pratica, então você é um hipócrita, né? Você é um hipócrita, tá? Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, então não somente cumprir, obedecer à lei, é aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas perseverar nisto, não sendo ouvido esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado do seu feito. Então, ou seja, você pode encontrar alegria na obediência em Deus. Você pode encontrar alegria, tá? Um monte de gente pensa, mas viver em santidade é uma coisa muito chata. Obedecer a Deus é uma coisa muito chata. Não é nada, primo. Não é nada. A palavra está dizendo aqui, ó, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Você será feliz se você obedecer a Deus. Viver de acordo com os mandamentos de Deus, tá? Então não somente escute a palavra de Deus, mas seja um jovem também praticante. E hoje parece que é uma coisa assim tão especial, né? Quando você vê um jovem que anda de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Nossa, mas que exemplo, né? Um jovem exemplar. Por quê? Porque você não vê muitos jovens cristãos que obedecem a Deus, né? Você não vê muitos jovens cristãos, até mesmo conhecedores da palavra. Algo assim incrível, né? Algo bastante incrível que a gente vê nos dias de hoje, tá? Parece que os jovens não querem mesmo obedecer a Deus, não querem mesmo obedecer a Deus, não querem se guardar da corrupção do mundo, né? Não querem perseverar na lei de liberdade, não querem nada, tá? E o versículo 26 e 27. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tá bom? Então nós temos aqui uma religião que realmente agrada a Deus, né? Que você visitar os órfãos, tá? E as viúvas nas suas tribulações e se guardar da corrupção do mundo, ou seja, se guardar do pecado, né? Procurar viver uma vida de santidade mesmo. E como é que você vive uma vida de santidade? É praticando a palavra de Deus, tá bom? Então vamos para a nossa introdução. A carta de Tiago é conhecida por sua abordagem prática e direta, né? A gente vai entrar com mais detalhes quando nós entrarmos no capítulo 2, tá? Mas aqui Tiago já está dando um panorama bem bom, muito bom, acerca de como que nós devemos praticar a palavra de Deus, tá? Em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 27, o servo do Senhor desafia os seus leitores a serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enfatizando a importante vivermos nossa fé de maneira prática, né? E autêntica também, que é o quesito dessa lição. Nessa lição, estudaremos a respeito da importância da prática da palavra de Deus, destacando três pontos principais. Primeiro, ouvir atentamente, agir sobre a palavra e a verdadeira religião, tá bom? Então vamos para o primeiro ponto aqui e a gente vai falar um tópico muito bom aqui, que é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, tá bom? A gente vai ler tudo, tá? A gente vai ler tudo e explicar, né, detalhadamente aqui, tá bom? Primeiro, pronto para ouvir. Versículo 19. Tiago nos aconselha a sermos prontos para ouvir, tardios para dar e tardios para se irar. Ouvir atentamente é o primeiro passo para compreender a palavra de Deus e então aplicá-la à nossa vida. A escuta atenta é fundamental. Somente os tolos falam sem ouvir primeiro. Tá? Somente os tolos falam sem ouvir primeiro. No entanto, os sábios ouvem atentamente e preparam o coração para receber a instrução divina.
O sábio Salomão nos ensina que responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. Provérbios 18:13. É importante ressaltar que ouvir não é apenas captar sons, mas prestar atenção, compreender e responder de maneira apropriada. Ouvir implica 1. Querer aprender, né? A sabedoria começa com a capacidade de ouvir. B. Ter empatia e compreensão. Ter empatia, elemento essencial para construir relacionamentos saudáveis e resolver conflitos, tá? E C. Ter discernimento espiritual, tá? O discernimento espiritual nos livra de muitos desabores em nossa jornada da vida, tá bom? 2. Tardio para falar. Tiago nos exorta a sermos cuidadosos e refletir antes de abrir a boca e fazer o uso das palavras. Esse cuidado nos leva a evitar respostas impulsivas, precipitadas, que possam causar mal a nós ou àqueles que nos ouvem. Precisamos de sabedoria para utilizar as palavras, falando somente aquilo que é bom para edificar, confortar e instruir, evitando fofocas, críticas destrutivas ou mentiras. Se você não tem, peça a Deus o controle de sua língua. Tá? Em sua carta, Tiago destaca o poder da língua para o bem e para o mal. Em Tiago capítulo 3, versículo 5 ao 10. Controlar esse pequeno órgão do aparelho fonador é sinal de maturidade espiritual, pois na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente, tá bom? 3. Tardio para se dar. Provérbios 19. Tiago revela a necessidade do cliente desenvolver o controle emocional e a paciência, fruto do espírito, para que ele não venha dar lugar à ira e se torne uma pessoa iracunda, né? A gente vai olhar isso lá em Efésios, né? Tenha certeza de que o furor leva às ações e a palavras das quais nos arrependemos mais tarde, fazendo que nós venhamos a ferir a nós e ao próximo. A palavra de Deus nos desafia a exercer a paciência e o autocontrole a fim de responder com paciência, mesmo em situações difíceis de provocação e injustiça. Em Gálatas 5:22-23, somos desafiados a desenvolver o fruto do Espírito, que inclui domínio próprio, tá bom? Tiago orienta os crentes a reconhecerem que a ira não produz a justiça de Deus, né? Tiago 1:20 na versão NVT. Além do mais, ela leva a ações destrutivas. Temos que seguir o exemplo do nosso Deus, que é tardio em dar-se e é cheio de misericórdia, né? Como está lá em Êxodo 34, versículo 6, né? Aquela passagem em que Moisés ora para que a presença de Deus fique, né, com o povo de Israel, né? E Deus então, né, escutou esse clamor de misericórdia de Moisés, tá? Seguir esse exemplo deve ser o ideal do crente. Em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, Paulo traz uma recomendação muito importante a respeito da ira. Ele mostra que ficar irado por muito tempo do dia é dar lugar ao diabo. Então vamos lá. Vamos olhar aqui. Muitos jovens, querendo ou não, eles têm muita dificuldade em querer escutar, em querer ouvir, né? Eles acham que eles são já sabidos demais, eles, nos seus olhos eles acham que eles são entendidos demais e que não precisam de conselhos, tá bom? Só que Tiago aqui nos orienta, todo homem esteja pronto para ouvir. E ouvir implica essas três coisas. Primeiro, você tem que ter humildade em querer aprender, e humildade em querer aprender com o outro. Você não sabe de tudo, tá bom? Você não sabe de tudo. Você sempre pode aprender alguma coisa de alguém. Você sempre pode aprender alguma coisa de alguém. Até mesmo da pessoa mais simples, da pessoa menos instruída, você consegue aprender alguma coisa com ela, tá bom? Então seja humilde, tá? Seja humilde. Esteja disposta a ouvir mais, ao invés de falar mais. Esteja disposta a ouvir mais as pessoas, tá? Ao invés de só ficar falando. Graças a Deus, Deus me colocou muito isso. Eu gosto muito de ficar escutando as pessoas, né? Eu só não sou uma pessoa muito assim de ficar gostando de falar, assim, não. Eu só falo assim, só. Até procuro ser o mais direto aqui possível, né? Nas aulas. Eu procuro ser o mais direto possível. Eu gosto mais de ficar aprendendo, tá? Ficar escutando mesmo as pessoas. Então eu fico lá, assim, né? Braço cruzado e olhando pra pessoa, né? Olhando para as outras pessoas realmente querendo aprender, né? O que as pessoas têm pra me ensinar. B, você tem que ter empatia e compreensão. Se coloca, o que é empatia? Se colocar na pele das outras pessoas, né? Procura entender o ponto de vista dela. Procura entender e ter compreensão. E em compreender qual que é o ponto de vista daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa tá te dando né, uma orientação, né, uma exortação,
Mas ela talvez ela tá abrindo os seus olhos ali por algo que você não tá conseguindo enxergar, que você mesmo não tá conseguindo enxergar. Olha, meu irmão, você tá errando nisso aqui, né? Ao invés de, que eu tô errado, você não sabe de nada, não. Ao invés de ter essa resposta, pensa um pouco, tá? Que nem eu disse aqui, que nem o texto aqui, Tiago, nos diz, seja tardio para falar, tá bom? Pensa um pouco, analisa, pondera a situação, ó, realmente tô nesse caminho aqui que não está de acordo com a vontade de Deus, eu realmente preciso mudar nisso, então. Pensa um pouco, tá? Pensa um pouco, escute um pouco, antes de querer ter um julgamento acerca das coisas, tá? Antes de querer já ter um julgamento achando que o que a pessoa está dizendo é bobagem, tá? Pondera um pouco, tá? Aprenda um pouco, escute um pouco, vai só depois você fazer esse julgamento, antes depois você ter uma resposta, então às vezes você nem vai se irar, às vezes você nem vai ficar bravo, às vezes se você realmente tiver um espírito de humildade, se você realmente for uma pessoa mais humilde, não, né, um ser arrogante, né, um ser que é cheio de si mesmo, se você for cheio do Espírito Santo, então você vai reconhecer que talvez Deus esteja falando através da boca daquela pessoa que você está escutando. Olha, talvez seja um conselho, talvez seja uma orientação, talvez seja algo que você precisa mudar, algo que você não está enxergando em você mesmo, mas outras pessoas, né? Nós não somos bons em julgar as pessoas, então nós podemos usar o julgamento das pessoas para nos orientar melhor, tá? O sábio é aquele que escuta também as repreensões, o sábio é aquele que escuta os conselhos, o sábio é aquele que escuta também as orientações, como já vimos no livro de Provérbios, tá bom? Na lição passada, os irmãos já tiveram um estudo aí nas suas igrejas, tá? Então, nós temos que ter empatia e compreensão, né? Primeiro, um espírito humilde para querer aprender. Segundo, ter empatia e compreensão que também envolve humildade, tá? Em você querer encontrar qual que é o ponto de vista daquela pessoa, o que que aquela pessoa está querendo transmitir para mim, né? Às vezes a pessoa só realmente ela tá muito preocupada com você, ela só quer que você ande em santidade, ande de acordo com a vontade de Deus e você tá lá menosprezando ela, e você tá lá dizendo que ela é uma pessoa julgadora, que ela é uma pessoa crítica, que ela é uma pessoa que só quer acabar com sua vida, né? Pode pensar nisso, mas na verdade ela tá muito preocupada contigo, tá? Só tá muito preocupada contigo, tá? Então você ter empatia, tá? Compreensão, se colocar no lugar dela, enxergar, procurar enxergar o ponto de vista dela, tá bom? Isso é isso, tá? Se você não estiver disposto a ouvir, né, principalmente as jovens, eu conselho aqui para as jovens agora, as jovens elas gostam muito de falar, né? De ficar falando. Elas não têm muito discernimento para ficar escutando, não. Já os homens, eles possuem uma capacidade maior para ficar querendo ouvir, né? Por isso que geralmente tem muitos homens que são mais calmos do que mulheres, né? Mas é claro que isso varia de pessoa para pessoa. Para jovens aqui, entenda uma coisa, meninas, entenda uma coisa. Seja tardia para falar, tá bom? Seja tardia para falar. Procure antes ter um discernimento, procure antes compreender a situação, antes de querer falar, antes de querer sair explodindo e falando tudo qualquer coisa, tá bom? Seja tardio para falar, tá? Esteja pronta para ouvir, esteja pronto para ouvir, olha. As pessoas querendo não vão chegar em você e vão te orientar. Seus amigos, seu líder, seu pastor, vai chegar em você e dizer, ó, você precisa melhorar nisso, você precisa ter isso. Graças a Deus tem uma menina na minha igreja que ela é muito calma, mas é uma pessoa muito calma mesmo, sabe? Que ela realmente, ela é a personificação desse texto aqui. Ela realmente ela tá pronta para ouvir, ela é tardia para falar, né? Ela é uma pessoa assim mais introvertida mesmo, e eu nunca vi ela explodindo, tá? Eu nunca vi ela ficar irada. Então, assim, e é assim, uma moça muito de Deus mesmo, uma moça talentosa e tudo mais. C. Ter discernimento espiritual também, tá? Discernimento espiritual nos livra de muitos desabores é nossa jornada de vida, tá bom? Então tem discernimento. Às vezes a pessoa que você está conversando, ela seja o seu mentor espiritual, ela realmente está te aconselhando ali, ela está te ajudando, né? Nessa etapa que você está passando, nesse problema que você está passando. É claro que, de novo, o discernimento espiritual serve tanto para o bem quanto para evitar males, né? Tanto para você receber aquilo que é bom e também para evitar conselhos que não estão de acordo com a vontade de Deus. E o discernimento espiritual fala que você tenha calma perante as críticas destrutivas, perante aos julgamentos, perante a mentiras, a calúnia e tudo mais, né? Porque querendo ou não, você vai escutar isso. Então, você vai escutar isso. Então,
De novo, a gente não vai ser julgado com base naquilo que as pessoas fazem conosco. Nós seremos julgados com base nas nossas reações, naquilo que nós fazemos, tá bom? Então, como é que você vai reagir? Tá? A gente já viu isso aqui nas lições passadas. Como é que você vai reagir quando vierem te caluniar, quando você escutar uma mentira acerca de você mesmo? Como que você vai reagir? Vai reagir com raiva? Se você for reagir com raiva, entendo que há espaço para uma ira santa, mas não deis lugar ao diabo, tá? Irai-vos, não pequeis, não deis lugar ao diabo, tá? Não deis lugar ao diabo, tá bom? Não se põe ao sol a vossa ira, tá bom? Então não fica muito bravo com isso, tá? Talvez você fique bravo, existe uma ira santa, tá? Perante as calúnias, perante as mentiras, tá? Porque você não pode amar verdadeiramente o bem se você não odiar o mal. Então a mentira e a calúnia tem que ser odiada mesmo. Mas cuidado, que o diabo pode usar essa ira, pode usar essa sua raiva, que é válida para te destruir depois. Então toma muito cuidado, tá bom? 2, seja tardio para falar, tá? Tanto os homens quanto as meninas, tá? Isso aqui serve tanto para os rapazes quanto para os jovens quanto para as jovens, tá bom? A sua língua ela é capaz de fazer muito mal, tá bom? Tanto para você mesmo quanto para o próximo, tá bom? E Jesus mesmo disse que nós seremos julgados por cada palavra que nós professamos, tá bom? Então toma muito cuidado com aquilo que você fala, tá? Então, por isso a orientação aqui é tardio para falar, justamente Tiago trazendo à tona aquilo que Jesus Cristo disse mesmo, que cada homem, cada pessoa será julgada com base naquilo que ela fala. Então, seja tardio para falar, tá bom? Porque existe um julgamento sobre cada palavra que sai da sua boca. Cada palavra que sai da sua boca, você será julgado por causa disso, tá bom? Então, gente, fala somente aquilo que é bom, tá? Aquilo que realmente foi edificar a vida do próximo. Não fala palavrão, palavrão não condiz com o cliente, tá? Se você é um cristão que fala palavrão, que gosta de falar palavrão, né? Pede para que Deus, né, purifique a sua língua, tá? Transforme a sua língua e se arrependa do seu pecado, tá? Se arrependa, tá bom? Isso aí não condiz com o cristão, tá bom? Não condiz. Então, pede para que ele te purifique, te transforme, tá? Então, evita fofoca, tá? Não condiz com o cristão fazer fofoca, ficar fazendo reuniões, panelinhas para ficar caluniando os outros, tá? Não condiz com o crente isso, tá bom? Se você faz parte nisso, se afasta de pessoas, porque querendo ou não, você vai ser também alvo de fofoca, ou então você vai virar fofoqueiro também. Então, de novo, cada um de nós vamos prestar conta das nossas palavras. Então aqui, gente, a lição é muito séria, tá bom? É muito séria, tá? As meninas evitam fofocas, tá? Evita falar de fulano, ciclano, de beltrano, tá? Evita isso. Evita a companhia de outras pessoas que também fazem fofocas, porque senão você vai virar uma fofoqueira também. É a mesma coisa para os homens, tá bom? Então só fala aquilo que é bom para edificar, para confortar e instruir. Mas como que eu vou fazer isso, Isaías? Meditando nas Sagradas Escrituras e pregando o Evangelho para os seus amigos, tá? Pregando o Evangelho para os seus membros da igreja, tá? Para os seus amigos da igreja, para os seus amigos da faculdade, para os seus amigos no trabalho, né? Então só fala aquilo que é bom para edificar, confortar e instruir, tá bom? Terceiro e último, seja tardio para se irar, tá bom? Não fique bravo, tá? Não fique tão demasiadamente bravo. De novo, eu disse aqui que há um espaço para uma ira santa, tá? Há espaço para uma ira santa. Só que tome muito cuidado sobre como você vai reagir diante dessa ira, diante dessa sua raiva, porque você pode falar aquilo que vai machucar alguém, ou então fazer algo que vai machucar alguém, tá? Então, toma muito cuidado, tá? Com a sua ira, tá bom? E se você não tratar isso, se você não tratar com essa sua ira, você vai afogar nisso, e você vai ficar ser uma pessoa raivosa, e você vai ter dificuldade em perdoar as pessoas, e você vai se tornar, essa raiva pode se transformar em amargura, e a amargura vai te privar da graça de Deus. Então, gente, um abismo puxa o outro. Então toma muito cuidado, tá bom? Com a ira. Há um espaço, de novo, eu disse, há um espaço para uma ira santa. Há espaço para você ficar irado, né? Mas, de novo, não é tanto acerca de você mesmo, tá? É quando você vê injustiça em relação ao outro. Quando é contigo mesmo, você pode lidar com paciência, tá? Você pode lidar com paciência. Só que quando você ouvir
uma mentira em relação ao próximo, aí você pode ficar com bravo, aí você pode ficar irado, tá bom? Aí você pode ficar com ficar com raiva e condenar o comportamento das pessoas, tá? Mas quando é com você mesmo, tenta tolerar, tá? Tenta tolerar. É Deus quem te justifica, tá bom? Você não precisa ficar buscando justificação em si mesmo ou nas pessoas para te justificar. O próprio Deus diz, né? O apóstolo Paulo, né, sendo usado por Deus, diz que quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, ou contra os eleitos de Deus, é Deus quem justifica, tá bom? É Deus quem justifica. Então, descansa em Deus, tá? Não se ponha no sol à saída, tá? Fica bravo se você vê uma injustiça em relação ao próximo, fique bravo, tá bom? Fique bravo. Mas quando é com você mesmo, tenta tolerar, tá bom? Tenta tolerar e tenta realmente ponderar isto, né? Talvez você realmente seja isso, né? Talvez a pessoa, você é uma pessoa muito desonesta. Você, como assim você está dizendo? Procura ponderar isso. Talvez você realmente seja uma pessoa desonesta, tá? Então, talvez você realmente seja. Então, pondere um pouco, tá? Para um pouco, reflita um pouco, né? Esteja pronto para ouvir, esteja tardio para falar e tardio para se dar, tá bom? Que você vai evitar muito problema na sua vida, pode ter certeza. Você simplesmente obedecer esses versículos aqui, ó, 19 e 20, tá? De Tiago aqui, você vai evitar muita coisa. Você vai evitar muito problema na sua vida, tá bom? Mas muito problema. Você vai evitar muito problema na sua vida se você praticar esses dois versículos aqui, tá bom? Saber isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ensinar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então não é porque você tá bravo que Deus está no meio disso tudo, tá bom? Que a justiça de Deus será operada, tá bom? Não é assim, tá bom? Então, 2. Ações referentes à palavra de Deus, tá? Ponto 1, receber a palavra com mansidão, tá? Com mansidão. Em Tiago 1:21, na nova versão transformadora, nos encoraja a receber com mansidão a palavra que em nós é implantada, né? Aqui na revista que hoje está enxertada, né? Ou seja, implantada, é como se fosse fertilizante, né? Você joga fertilizante ali a planta ali absorve, né? E vai crescendo, tá bom? E ela recebe aquele fertilizante, né? Recebe aquele adubo, ou então recebe aquela água, aquelas vitaminas com mansidão, tá bom? Então, enxerta aqui é para você ficar firme mesmo, tá? Isso significa reconhecer que não sabemos tudo, tá bom? Que temos sempre algo para aprender, tá? E por isso que todo homem tem que estar pronto para ouvir, tá? Porque você sempre pode aprender alguma coisa com alguém, tá? Você sempre pode aprender alguma coisa com alguém. Temos a necessidade de orientação diária de Deus, mantendo o coração ensinável, tá? Entretanto, apenas ouvir sem praticar é insensatez. É construir utilizando como o alicerce na areia, tá? Como está lá em Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. Como eu disse, tá? A epístola de Tiago é como se fosse uma, uma relembrança do Sermão do Monte, tá? É Sermão do Monte. Então, ou seja, se você olhar para esse texto aqui, Jesus vai dizer que um homem que ouve a palavra de Deus e não pratica é insensato. Tiago aqui diz que aquele que escuta a palavra de Deus e não pratica é um hipócrita. Então, ou seja, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Um homem insensato e um hipócrita é praticamente a mesma coisa, tá? É um tolo que não quer dar ouvidos à verdade, tá bom? Ele nem quer praticar a verdade, né? Ele pode pregar a verdade, mas ele mesmo não vive a verdade, tá bom? Tiago afirma também que agir assim é como um homem que observa seu rosto natural no espelho e depois se esquece da sua aparência, tá? O que isso quer dizer? É quando você sabe quando você olha para um espelho e você vê ali, tá? Ele apenas olha. Aí depois ele não vê o que está de errado no seu rosto. Ele não vê, tá? Ele não vê, ele só apenas observa ali o seu rosto. E depois ele sai do espelho e esquece totalmente, ó, o que está acontecendo aqui com o meu rosto. Não, ele não sabe, tá? É preciso receber a palavra com humildade, reconhecer seu poder e a necessidade que temos de ser transformados, tá? Como Romanos 12:2 nos diz, né? Que nós devemos passar e ser renovados, né, pela transformação da vossa mente, né? Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ou seja, se nós quisermos experimentar
a vontade de Deus sobre a nossa vida, qual seja a vontade de Deus, qual seja o chamado que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos receber a palavra de Deus com humildade e ser transformados por ela, tá? E sermos transformados pela palavra de Deus. Ouvir a palavra é importante, tá? Mas agir conforme ela ensina é crucial para se ter uma vida cristã saudável e abundante. Tiago 1,22 nos exorta que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, pois a fé genuína se manifesta em ações que refletem a Jesus Cristo. Bom? Queridos, ouvir sermões é muito bom, né? Os jovens é agora. Vocês gostam muito de ficar ouvindo sermões, né? Vocês gostam muito de ficar ouvindo sermões. Tá? Ouvir sermão é importante? Muito. Só que tão quanto importante é ouvir sermões, tal quanto é importante praticar a palavra de Deus, tá? Então, jovem, não seja somente um ouvinte. Ah, de que adianta? Meu irmão, você só vai se você tá com a mente cheia e o coração vazio, então só existe um resultado. Você só vai pro inferno sabendo que você vai pro inferno. É isso, tá? Você só vai ser condenado sabendo que você está condenado, tá? Não difere muita coisa, não. Tá? Não difere daquela pessoa que é totalmente ignorante acerca da condenação eterna, tá? Você só sabe que você vai pro inferno, tá? Só isso. Então, não seja somente conhecedor da palavra, tá? Decorar versículos bíblicos é muito bom, tá? Aprender mais acerca da palavra de Deus, estudar teologia é muito bom, tá? Mas tenha uma adoração corandeia. O que é corandeia? Você conseguir enxergar e glorificar Deus nas suas ações mais comuns, no seu dia a dia, tá? No seu dia a dia. Às vezes nós jovens, né, principalmente os pentecostais, nós temos essa tendência de querer procurar, vamos procurar o sobrenatural de Deus. Gente, a gente vive o sobrenatural de Deus todo santo dia. Todo santo dia Deus prova o seu amor para conosco, né? Em que Cristo morreu por nós, nós ainda pecadores. Se nós estamos acordados, se nós estamos vivos aqui, mesmo Deus sabendo dos nossos pecados, mesmo Deus sabendo das nossas transgressões, isso já é o sobrenatural de Deus. E já nós temos motivos para glorificar Deus. Muitas vezes a gente fica pensando, vamos buscar experiência. Buscar experiência é bom, gente, mas tem que estar baseado na palavra de Deus. Tem que estar baseado na palavra de Deus. E você pode viver tranquilamente sua vida para a glória de Deus sem ter nenhuma experiência, tá? Por quê? Porque você já vive uma experiência sobrenatural com Deus todo santo dia. Todo santo dia você experimenta a misericórdia de Deus. Todo santo dia você experimenta a graça de Deus. Todo santo dia você experimenta a bondade de Deus. Todo santo dia. Todo santo dia. Então você não precisa de uma experiência sobrenatural, você não precisa enxergar uma bola de fogo lá no céu. E isso não quer dizer que uma pessoa que vê isso ela possa uma espiritualidade boa, não. Tá bom? Isso não significa nada. Tá? Não é porque uma pessoa é cheia de dons espirituais que ela é uma pessoa maravilhosa. Nada disso. Tá? A igreja de Corinto tá aí para mostrar para os amados irmãos. Tá? A igreja de Corinto. Mas isso é importante? Buscar dons espirituais é importante? É importante. É importante. Podemos buscar por experiências espirituais? Você pode buscar isso. Mas entenda que você já enxerga o sobrenatural de Deus todo santo dia. E é por causa disso que você pode viver uma vida que glorifica o nosso Senhor. Tá? Não seja somente ouvinte, mas seja praticante também da palavra de Deus. Porque senão você só é um jovem insensato. Tá? É um jovem insensato que não possui nenhum escrúpulo, que não possui nenhuma sabedoria, tá? E que você vive apenas para você mesmo, tá? E você não tá nem aí, né, para o que você faz consigo mesmo e nem com o próximo, tá bom? E isso é insensatez, tá? Você simplesmente ter conhecimento na sua cabeça e esse conhecimento não descer pro seu coração, tá? E você não viver isso, né? E você não é uma pessoa calma, e você não é uma pessoa alegre, você não é uma pessoa esperançosa, você não é uma pessoa cheia de fé, você não é uma pessoa cheia de mansidão, cheia de humildade, né? Você é um jovem arrogante, você é um jovem cheio de si mesmo, né? Você é um jovem, né, que ama mais a si mesmo do que o próximo, ou ama a Deus acima, ou ama mais a si mesmo do que a Deus, então você é um insensato, tá? Porque implica que se você realmente ama a palavra de Deus, então você é um jovem humilde, tá? Você é um jovem que reconhece a sua depravação, você reconhece que se não fosse pela graça de Deus você estaria perdido, tá? Se não fosse pela graça de Deus sobre a sua vida, você estaria completamente perdido, você estaria totalmente indo para o inferno, tá?
Por isso que algumas pessoas têm dificuldade, né? Ah, mas por que Deus envia pessoas para o inferno? Gente, Deus não envia ninguém para o inferno. As pessoas já estão lá por natureza, tá? As pessoas simplesmente já vão lá por natureza. Deus não manda ninguém para o inferno. Eles já estão lá no inferno, tá? Eles já estão lá para o inferno por causa dos seus pecados, por causa da sua depravação, por causa da sua incredulidade, tá bom? Então Deus não é injusto em querer enviar pessoas para o inferno, não, tá bom? Deus não é injusto, tá? Entenda isso. Deus apenas tira pessoas do inferno. E para que nós venhamos a tirar as pessoas do inferno, nós precisamos pregar o evangelho. Tá bom? Deus não envia ninguém para o inferno. Tá? 2. Então, receba a palavra com mansidão. Tá? Escute os sermões. Tá? Quando você for escutar o sermão, fique com a sua Bíblia aberta. Compre um caderninho, tá bom? É muito bom, né? Compre um caderninho, faça anotações das pregações. Vai te ajudar demais, tá bom? Tá bom? Ou então, quando você for meditar nas Sagradas Escrituras, anotar é muito bom, tá, gente? Tá? Então você consegue aprender muito mais coisas fazendo anotações, tá? Então, comprar um caderninho para um culto de doutrina é muito legal. Então, até mesmo na escola dominical, tá? Se tiver acho que isso é algo que a gente poderia incentivar os nossos alunos, né? A comprar um caderninho, tá? Caderno é barato, gente. 9, 10 reais você compra um caderninho aí, tá? E dá para anotar muita coisa, tá? E querendo ou não, isso vai ser muito bom para a sua vida espiritual, tá? Então faça anotações, tá? Você tá me escutando aqui, faça anotações das aulas também, tá bom? 2. Receber e praticar a palavra de Deus. A prática da palavra de Deus leva à transformação pessoal e por essa razão, Tiago exorta seus leitores a serem cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ler, meditar e não praticar os preceitos divinos é tolice. Na atualidade, muitos têm conhecimento, a formação teológica, mas não são praticantes da palavra, e o conhecimento torna-se apenas teórico. É uma coisa que nem John Piper, né? Os irmãos têm, acho que talvez não sei se vocês já viram um sermão do John Piper. John Piper dizia isso, que tem muitos PhDs de teologia, muitos PhDs de teologia, mas eles não amam a Deus. Não amam. Eu fico pensando, de que adianta você conhecer tudo acerca de Deus, tudo que está escrito na palavra de Deus, e se você não ama a Deus? E você não possui um serviço ativo para o reino de Deus? Você não manifesta que você realmente ama a Deus amando o próximo, servindo o próximo, sendo um canal de bênção para o próximo? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido você dizer, eu sou doutor em divindade, eu sou pastor presidente, eu sou esposa do presidente do conselho de membros, tal e tal. Tá, são apenas cargos. Mas aí, você serve o próximo? Você ajuda o próximo? Você está disposto a viver uma vida que abençoa o próximo? Que edifica a vida do próximo? Não adianta nada. Não adianta nada você ter formação teológica, você ter conhecimento, você ter muita informação na sua cabeça, se esse conhecimento não desce no seu coração e você não se torna praticante da sua palavra. Você só está enganando você mesmo. Tá? Você só tá demonstrando que você é um tolo. De que nós, um sujeito estudado, não é estudado porcaria nenhuma. Você não é estudado coisa nenhuma. Você não é estudado coisa nenhuma. Porque a verdadeira sabedoria é demonstrada nas suas ações, como a gente vai olhar aqui em Tiago capítulo 3, versículos 13 e 18, que a verdadeira sabedoria, ela é primeiro pura, pacífica, cheia de boas obras. Tá? Então você demonstra que você é sábio por meio das suas ações, é por meio daquilo que você pratica, por meio da seu modo de viver. Não é por causa daquilo que você prega, daquilo que você fala, da sua eloquência, da sua retórica, da sua dinâmica com as palavras. Deus está nem preocupado com isso. Deus não está surpreso com isso, não. Se você é um servo fiel, se você é um servo obediente, se você é um servo que realmente ama a palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, você vai praticá-la. É simples assim. Você vai praticar a palavra de Deus. Tá? Deus deseja que você conheça a sua palavra e a pratique, pois a verdadeira fé cristã se manifesta em ações, tá bom? Porque o reino de Deus não consiste, né, em palavras, mas em poder. Né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, né? Se não me falha a memória, 4:20. Isso, exatamente. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Tá? O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Como é que nós manifestamos esse poder do Evangelho? É através das nossas ações. Tá bom? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder.
Quando aplicamos os princípios bíblicos em nossas vidas, nossas ações e palavras revelam Pai, Deus Pai e o Deus Filho, tá bom? Então o Evangelho não é sobre você, tá bom? O Evangelho não é sobre você. Quando você vive uma vida que desonra a palavra de Deus, você está manchando a honra de Deus Pai e do Deus Filho, tá? E do Deus Espírito Santo também. Agora, quando você vive de acordo com o Evangelho, então a sua vida glorifica Deus Pai e o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, tá bom? Então, entenda isso. O Evangelho não é mais sobre você, tá? O Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre Deus. Então, tudo aquilo que você faz não é em prol de você mesmo, mas é em prol do reino, porque agora você é um embaixador de Cristo. E como embaixador, o que o embaixador faz? O embaixador é todo representante de uma nação que vai para uma nação estrangeira, para uma nação diferente, né? Como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem um embaixador aqui do Brasil. Se um embaixador aqui do Brasil fizer algo nefasto lá nos Estados Unidos, vai refletir não somente no sujeito, mas vai refletir no caráter do povo brasileiro, tá? Então vai refletir no Brasil. Isso vai ser um escândalo. Então, se aqui na Terra, um embaixador, se ele fizer algo de ruim, vai ser um escândalo, ainda mais quando é o nome de Deus, tá bom? Então, pense muito bem. Você agora é um embaixador de Cristo, então viva como tal. Viva como tal, tá bom? Praticar a palavra é amar o próximo, tá bom? Então, se você realmente ama o próximo, você vai praticar a palavra de Deus. É simples assim, tá? O verdadeiro amor, o apóstolo João diz, o verdadeiro amor não consiste em palavras, mas em ações, tá? Em atitude. O verdadeiro amor é manifestado com atitude. Meus filhinhos, normalmente de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade, tá bom? É 1 João 3,18, se não me fala a memória. Mesmo aqueles que não seguem a nossa fé, praticar a justiça é viver com integridade, tá bom? Então, gente, viver em honestidade é o mínimo, tá? Que a sociedade requer, tá? E até mesmo aqueles que não são crentes, eles ficam admirados quando uma pessoa é calma, eles ficam admirados quando uma pessoa realmente ama a Deus acima de todas as coisas. Até mesmo os não crentes, eles ficam admirados, tá bom? Então, isso repercute também, não somente com os filhos de Deus, mas repercute também com os não crentes, tá? Com os descrentes, que isso também pode impactar a vida deles e que eles possam também ser alcançados pela palavra de Deus, tá bom? Eles podem ser alcançados pela palavra de Deus, tá? Então, somente aqueles que desejam cumprir a palavra, se esforçam para isso, são capazes de cuidar dos necessitados conforme ensina o Senhor, tá? Como tá lá a verdadeira religião, né? Visitar os órfãos e as viúvas no dia da sua aflição, tá? Tiago 1,27. Controlar a língua, nós vamos ver isso aqui lá em Tiago capítulo 3, e evitar o favoritismo, né? Que é a próxima lição, que nós já entraremos no capítulo 2, tá? Evitar parcialidades. Então, assim, você vai tratar todo mundo com igualdade. Você vai tratar todo mundo com decência. Você não vai buscar um relacionamento por interesse, mas você vai buscar um relacionamento totalmente sincero e franco, tá? Você vai amar a pessoa por aquilo que ela poderia ser em Cristo. Então, ou seja, você vai amar ela em Cristo, perdoando ela, sendo paciente com ela, sendo calmo com ela, tratar ela, né, pronto para ouvir ela, pronto para escutar ela, tá? E então aí pensar um pouco e então conversar com ela de uma maneira totalmente decente, tá bom? Ponto 3, receber a palavra e obedecê-la. Então, estamos aqui. Primeiro, receber a palavra como ensinão. Depois, receber e praticar a palavra. Só que isso tem que ser perseverante também, tá? Receber a palavra e obedecê-la. Então, ou seja, perseverar nisso, tá? A obediência da palavra de Deus nos leva a desfrutar de uma vida abundante, né? Como diz o Salmo 1, né? O Salmo 1 inicia o saltério dizendo isso, né? Fazendo o contraste daquele que pratica a palavra de Deus e daquele que não pratica, daquele que obedece os preceitos de Deus e daquele que não, tá? Tiago afirma que a prática da palavra promove felicidade. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvido esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito, tá? Será bem-aventurado no seu feito. Então, quer ver uma vida feliz? Mesmo tendo, mas eu tô com muito problema, tô com muita dificuldade. Então, mas quer ser feliz mesmo diante dessas dificuldades? Aqui está a solução. Seja praticante da palavra de Deus, tá? Seja praticante da palavra de Deus. A lei perfeita é a palavra de Deus e a verdadeira liberdade é encontrada na obediência a Deus, tá? Parece um paradoxo, né?
Então quer dizer que a gente é livre para servir? É isso mesmo, você é livre para servir a Deus. Só que é somente no serviço a Deus, somente na obediência a Deus é que você encontra a verdadeira liberdade. Porque a liberdade que o mundo promove, né, para os seus adeptos, né, por assim dizer, é uma liberdade escravizante, ou seja, uma liberdade baseada nos vícios, né? Ah, você é livre para fumar, livre para beber, livre para fornicar. Só que nós sabemos muito bem que isso pode se tornar um vício e, querendo ou não, pode levar a pessoa para a escravidão. Então, é um problema, tá? A bênção não está em apenas ouvir, mas em perseverar e colocar em prática os ensinamentos bíblicos. Isso implica um compromisso contínuo e dedicado à aplicação dos princípios bíblicos em toda a área da vida, tá bom? Então, quando você for orar, não somente ora para que Deus te esclareça, te dê sabedoria para compreender, mas que ora também para que Deus te dê a capacitação para você praticar aquilo que você está ouvindo, tá? Aquilo que você está escutando, seja no sermão, seja uma aula de BD, seja no que for, tá bom? No que for. A Bíblia está repleta de promessas de bênçãos para aqueles que obedecem a Deus, como por exemplo, paz, direção e prosperidade espiritual, tá? E é isso, tá? Ah, mas e prosperidade material? Deus pode conceder isso? Pode, tá? Mas entenda que se Deus não quiser te dar estas coisas, você já pode desfrutar de paz, de alegria, felicidade, direção, né? Conforme Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 aí nos diz, e prosperidade espiritual. Então, ou seja, a presença de Deus estará sempre com você e esse mesmo Deus vai continuar te sustentando até o dia da sua vinda, né? O dia quando a igreja for arrebatada, ou então quando você, né, for descansar no Senhor, tá bom? Então, entenda isso. Em Deus você encontra paz, em Deus você encontra alegria, em Deus você encontra direção e em Deus você encontra esperança, tá? Então, tudo que você precisa, jovem, para viver uma vida totalmente plena em Deus, você encontra somente em Deus. Você não vai encontrar isso nos seus relacionamentos, tá? Só que, de novo, se você quer ter relacionamentos fortalecidos, seja um praticante da palavra de Deus, tá? A palavra de Deus vai te dar a instrução totalmente necessária sobre como você deve amar seus amigos, como você deve amar sua namorada, como você deve amar seu namorado, como você deve amar o seu noivo, sua noiva, o seu cônjuge, tá? E depois os seus filhos, tá? Te dá a orientação que necessária, tá? Vai te dar a orientação totalmente aqui necessária, tá bom? Agora vamos para o último ponto, que é a palavra e a verdadeira religião. A religião pura e imaculada. A gente tem um problema, né? Hoje muitos jovens, eu não sigo a religião. Eu não sigo a religião, eu sigo a Jesus. O seu animal, o seu animal. Entenda uma coisa. Religião vem de religar, ou seja, você tem uma comunhão, um vínculo aqui, você e religião é algo que você se vincula com Deus. Então, é uma ligação, tá? Então, cristianismo é uma religião, tá bom? Porque é uma vertente que faz com que novos homens, novas criaturas se reconectem com Deus e possam ter paz com Deus. Esses homens que agora são justificados, né, por meio da justiça de Cristo que os encontrou, que agora habita dentro do seu coração, como 2 Coríntios 5:21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, em Deus, pudessem ser feitos justiça de Deus, tá bom? Então, a verdadeira religião, que é o cristianismo, traz isso, traz uma nova vida em Cristo, e essa nova vida em Cristo permite com que você tenha, de novo, um relacionamento religado com Deus, que por causa da queda, essa ligação, esse vínculo foi quebrado, mas agora com uma nova vida que habita por meio do arrependimento da fé, e do novo coração que Deus cria para todos os seus filhos, todos os seus eleitos. Então, esse vínculo é restaurado, tá bom? Então, a religião pura e imaculada. A verdadeira religião manifesta-se em atos e em palavras, pois Deus espera seus filhos ações condizentes com a nova vida em Cristo, tá bom? Então, ou seja, ações mais éticas, de compaixão e misericórdia. Você só pode fazer isso se você nascer de novo, tá bom? Por que Paulo vai dar as orientações lá em Efésios 4? Efésios 4, porque ele já passou de Efésios 1 até Efésios 3 falando acerca da salvação. Então, esta é a nova vida em Cristo. Então, vocês passaram por esse processo. Por causa que vocês passaram por esse processo, não vivam como gentios. Não vivam como gentios. Não vivam como gentios. Porque agora vocês são novas criaturas. Então, vocês
se dispam, né? Se despir, né? Dispersam-se, né? Do velho homem e se revestem do novo homem. Ou seja, então, para você viver uma vida totalmente de acordo com os preços da palavra de Deus, você precisa esvaziar de você mesmo, tá? Você precisa agora se revestir do novo homem, tá? De uma nova natureza. E somente quando você tiver uma nova natureza é somente aí que você pode então viver para a glória de Deus. Sem que isso aconteça, é impossível, tá? É impossível. Sabendo que nas Escrituras existem várias recomendações para que venhamos a cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, dos mais vulneráveis. Por essa razão, Tiago enfatiza que os atos de bondade, misericórdia e amor revelam uma fé autêntica. Cuidar dos necessitados é uma demonstração prática do amor de Cristo, tá bom? E dois, uma vida irrepreensível. Tiago nos adverte a viver de modo santo, ou seja, sem mácula do mundo. Isso implica de viver de acordo com os princípios bíblicos, resistindo às influências da nossa cultura, tá? Guardar-se da corrupção do mundo. Esse mundo é corrupto, tá, gente? Então, esse mundo vai tentar de tudo te corromper. Só que Tiago aqui nos orienta, ó, a verdadeira religião pura e imaculada com Deus é visitar os órfãos e os viúvos no dia da sua aflição, no dia das suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, tá? Esta que é a verdadeira religião, tá? Uma vida incontaminada é um testemunho poderoso da autenticidade da vossa fé. Então seja diferente, tá? Não seja, seja diferente, não, seja novo, tá? Eu prefiro usar isso. Seja alguém diferente. Não, seja alguém novo. Seja uma nova criatura. Não seja como todo mundo, seja alguém novo. Seja uma pessoa totalmente nova. Você é uma pessoa nova em Cristo. Então use esse termo, tá? Seja alguém novo. Não seja alguém diferente, seja alguém novo. Para se ter uma vida ilibada, é preciso estar em constante vigilância contra o pecado e as tentações do mundo, né? Como John Charles Ryle gostava de dizer que o cristão tem três grandes inimigos, né? Que é o diabo, o mundo e a carne. Esse mesmo, né? Nós vimos na lição passada acerca do problema das tentações e das provações, tá bom? Este mundo aqui vai fazer de tudo com que você se desvie. Vai fazer de tudo, tá? O diabo só vai te dar um empurrãozinho. O problema maior é a sua carne. É a sua luta no seu interior. Esse que eu digo é o problema maior. Porque a sua carne vai tentar de tudo para seguir o caminho do mundo. Vai tentar de tudo, tá? Então, você pode orar, pode contar com a presença de outros irmãos da igreja, pode contar com a ajuda de outros clientes, tá? Porque você realmente vai precisar, tá? Você realmente vai precisar. A cadeia de Tiago é muito prática, pois viver uma vida pura e íntegra é um poderoso testemunho da autenticidade da fé cristã. Muitos são levados a Cristo por meio de exemplo de vida dos clientes, tá bom? Então, isso implica também que se você tiver um bom testemunho, tá? A sua pregação vai ser mais eficiente, tá bom? Então, as pessoas realmente vão acreditar na sua pregação, tá? Tá bom? De novo, o método que Deus chamou pecadores para o arrependimento é por meio da pregação do evangelho, tá bom? Você tem que pregar, você tem que falar de Jesus, tá? Só que essa pregação não pode ser maculada por causa do seu estilo de vida, tá? Então, viva em santidade para que você possa ter uma mensagem, então, realmente impactante, tá? Conclusão, a autenticidade do cristianismo se revela na prática da palavra de Deus. Tiago nos chama a ser ouvintes, atentos, praticantes dedicados. Tais atitudes revelam uma religião pura e imaculada. Ao ouvir com humildade, agir com obediência e servir com compaixão, demonstramos uma fé viva e verdadeira. Este chamado à prática não só transforma nossas vidas, mas também impacta positivamente o mundo e os que estão ao nosso redor. Assim somos convidados a viver uma vida autêntica que transcende palavras e se manifesta em atos de amor e de justiça, tá bom? Nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar o mundinho ao nosso redor, tá? Nós podemos ser boas influências, né, para o mundo que está cheio de más influências por aí, tá bom? Então, jovem, seja praticante da palavra, tá? Não seja somente um ouvinte esquecido, tá? Pode ouvir, Isaías, eu posso ouvir sermão? Pode, não somente pode, mas deve, tá? Escute sermões, leia livros, leia bons livros, mas fique com a Bíblia, tá? Medite na Bíblia e não somente medite, mas também pratique e persevere em praticá-lo, tá? Em obedecê-lo os seus preceitos. Porque é somente assim que você pode viver uma vida feliz, tá? Isso independe de estado civil, tá bom? Eu sou solteirão, tá? Sou solteirão, tranquilo.
Mas confesso para os amados irmãos que eu estou muito feliz em Cristo. Muito feliz em Cristo, tá bom? Muito satisfeito em Cristo, muito contente em Cristo. E eu amo a minha vida, tá? Eu amo a minha vida. Por quê? Porque o próprio Deus nos capacita, tá? A sermos obedientes, tá? Ele mesmo nos capacita. Porque, como Paulo diz para os filipenses, que Deus porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Tá lá em Filipenses 2:13, tá bom? Então, jovem, seja autêntico, tá? Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, seja na faculdade, seja na universidade, seja no trabalho, onde quer que você vá, na escola, tá? Pratica a palavra de Deus, seja um canal de bênção, tá? Se guarda da corrupção deste mundo, porque esse mundo aqui é perverso, esse mundo aqui já é maligno, não tem solução, tá? A tendência é de mal a pior mesmo, esse mundo é de mal a pior. Mas você pode ser uma luz em meio a uma geração corrupta e perversa, tá bom? Então seja essa luz, tá? Seja um pequeno Cristo, seja um imitador de Cristo, onde quer que você esteja, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e que as outras pessoas possam ter a mesma alegria que você possui em Cristo Jesus, tá bom? Então vamos orar, queridos, e encerrar esta aula, tá? Senhor Deus Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Santo Filho da Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estar aqui, para aprender mais um pouquinho da Tua Palavra. Senhor, ajuda-nos a sermos praticantes da Tua Palavra. Ajuda-nos a visitar os órfãos, as viúvas, nos dias das suas aflições, e nos dê a santidade, nos dê a capacitação necessária para nos guardar da corrupção deste mundo. Senhor, não deixe que nós venhamos a ser ouvintes esquecidos, mas que nós possamos colocar a Tua Palavra em prática. Também no Senhor, que o Senhor possa nos ajudar, nos capacitar a viver uma vida que realmente te honra, que realmente te glorifica, nos dê a capacitação necessária para colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos aos Teus pés. Assim nós pedimos e te agradecemos. Ontem foi na marcha de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Bom, queridos, eu vou ficar por aqui, né? A paz do Senhor Jesus a todos. Vocês possam ter uma... Vão na escola dominical, tá? Não é porque você está assistindo essa aula que você vai faltar a aula, tá? Vai na escola dominical, não dê o seu professor na mão. E nós temos aqui os nossos cursos, tá? Se você quiser contribuir com o meu ministério, nós temos aqui os nossos cursos, nós temos os nossos livros também, que os irmãos podem estar pesquisando aí e aprender mais um pouquinho da palavra de Deus, tá? São um preço bem baratinho, tá bom? É bem baratinho, então os irmãos aí podem estar aprendendo mais da palavra de Deus comigo, tá? Se essa aula foi importante para você, se essa aula te edificou de alguma forma, deixa aqui a sua curtida, né? O seu comentário, compartilhe com seus amigos, grupo da igreja, tá? Deixa aqui a sua inscrição e que Deus possa continuar te abençoando infinitamente, tá bom? Então, fiquem com Deus, gente. Paz, Senhor Jesus. Muitíssimo obrigado.